Você pode ter passagem comprada, dinheiro, seguro, estar ali com a pastinha com todos os seus documentos em perfeita ordem e ainda assim ser barrado na imigração. E na maioria das vezes não é por falta de documento, é por um erro simples que quase ninguém percebe. Se você quer entrar tranquilo na Espanha, você precisa entender o que eu vou te falar nesse vídeo aqui. A Espanha faz parte do espaço Schengen e isso quer dizer que existe um controle de entrada no país. Nem todo mundo é parado, mas se isso acontecer com você, é bom que você esteja preparado. Porque não é questão de sorte, é questão de ter coerência entre o que você fala e o que você consegue provar, se caso isso acontecer. Vamos começar explicando do básico, que seriam os documentos, que muita gente negligencia. Primeiro ponto seria um passaporte válido. Vamos falar sobre a passagem. A passagem, muitas das pessoas erram aqui, porque na cabeça delas, elas podem pensar que, mas eu pretendo ficar na Espanha, eu não quero voltar. Então, isso daí vai ter uma incoerência com o que você vai apresentar para a polícia. Você chega na polícia falando que você vai vir como turista, como que você não tem uma passagem de volta? Você não pode entrar em um país sem data para voltar. É como você receber uma visita na sua casa. A pessoa não vai chegar na sua casa sem ter ali uma data para ela ir embora. Ela vai te falar com antecedência, eu preciso ficar aí tantos dias, isso vai ser acordado. E assim como esse acordo, você vai precisar de provar, que seria através da passagem de volta para o seu país. Ainda que você permaneça aqui, sabemos que não é o correto, mas algumas pessoas, como o meu caso, eu acabei ficando, mas eu tinha ali uma passagem de volta para isso. A menos que você tenha residência legal aqui na Espanha, ou venha com um contrato de trabalho que te permita morar e trabalhar. Então, nesse caso, você não precisa. Se você não está dentro dessas duas situações, você precisa da passagem de volta sim, combinado? Vamos falar aí do comprovante de hospedagem, que pode ser ou um comprovante de um hostel, hotel, o que seja, onde que você vai ficar hospedado, ou se você tiver uma pessoa residente na Espanha, que ela pode te dar uma carta convite, lembrando que essa carta convite, ela tem um custo financeiro para a pessoa. Então, eu não sei, se a pessoa vai estar disposta a fazer isso por você. E além desse custo financeiro, a pessoa fica responsável por você enquanto você estiver aqui na Espanha. Ou seja, se por acaso a pessoa vier e aprontar alguma coisa aqui, acaba que quem ficou ali, o tutor dessa pessoa, que deu a carta convite para ela, acaba sendo punido também por isso, Então, não é comum que as pessoas façam carta convite justamente para isso, para não se comprometerem. Então, o mais usual é que as pessoas peguem um comprovante, de hospedagem. E isso é muito fácil, porque muitas das vezes albergues, hostels, eles não exigem nem que você faça aí um pagamento antecipado. Eles simplesmente te dão ali, te fazem a reserva. Através dessa reserva você pode apresentar, pode imprimir e ela é válida, porque até então se entende que você vai para esse lugar, mas é preciso ter e ela precisa ser correspondente aos dias da passagem, tá? Então fica bem atento, se a sua passagem é de 15 dias, você precisa de 15 dias de hospedagem, não é uma passagem de 15 dias com 5 dias de hospedagem, aí eles já podem implicar com você. Depois desses dias você vai para onde? Entende? Então, que eu aconselho os dias da passagem serem correspondentes aos dias de hospedagem aqui. Vamos falar agora do seguro de viagem, que muita gente ignora, que pensa, mas isso não é importante nem nada. Gente, é obrigatório e ponto.
né? Então, assim, pode ser que tenha ali que eles nem te peçam nada disso, como foi meu caso, pode ser, mas o menino que estava do meu lado, eles faltaram um pouco tirar a cueca do menino para verificar. Então, assim, se você é tipo loteria, sabe? Você não sabe se você vai ser o sorteado. Então, imprima aí, faça também, contrate seu seguro, já que você está fazendo um investimento tão alto, né? Não estou falando só de dinheiro, mas emocional, né? Psicológico de estar vindo para um país, faça aí um seguro de vida também correspondente, né, aos dias da viagem, tá? Lembrando também que o seguro ele vai abranger aos dias da passagem. Tudo vai estar relacionado. Passagem, hospedagem e seguro vão estar alinhados. E agora o principal, que é o dinheiro. A Espanha exige um valor mínimo para que um turista comprove que ela tem como se manter esses dias que ela estiver aqui na Espanha. O valor mínimo está em torno de 118, tragam aí, considerem, né? 120 euros por dia, independente por dia, tá? E independente da quantidade de dias que você fique, o valor mínimo que a Espanha exige que a pessoa tenha para entrar na Espanha é de 1.065 euros. Ou seja, você pode trazer um pouco para mais, porém menos que isso, não. E não adianta você falar lá que você tem esse dinheiro, você precisa provar que você tem esse dinheiro. Esse valor ele pode ser em espécie, através de extrato bancário que você pode comprovar ou de saldo no cartão, né? Eu sempre aconselho, se trouxerem dinheiro em espécie, não se esqueçam, tragam sempre na doleira e essa doleira com vocês, como se fosse a sua segunda pele. Não separa jamais desse dinheiro, nem mesmo na sua mochila para você colocar no chão, não. No avião você vai dormir, então é assim, esse dinheiro preso aqui em você e você lá assim, ó, travado. Tô brincando, não precisa ser assim, mas jamais separe desse dinheiro, tá? Jamais. Já deixei a dica aqui da Wise, se vocês quiserem, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam abrir a conta. Essa conta tá diretamente, eu compartilhei através da minha, eu uso Wise, tá? Não tenho cartão físico, eu uso através do meu celular, então é uma maneira de você comprovar que você tem esse dinheiro. Você pode converter a moeda, né? Pode converter para euro, libras, dirham, onde que você for. É uma maneira super segura de você levar o seu dinheiro sem precisar estar naquela pressão de saber que você tem um dinheiro e não pode descuidar dele, tá bom? Agora vamos falar sobre comportamento, que é uma das coisas que mais reprovam as pessoas aqui. Seu comportamento, eu lembro que quando eu imigrei, eu fiquei assim, meu Deus, eu ficava buscando vídeos sobre imigração, porque na época eu fui para Portugal, a minha imigração seria em Madrid e eu fiquei super tensa porque falavam, né, que Madrid e o aeroporto de Londres eram as imigrações mais tensas e eu fiquei com muito medo. Eu apaguei a conversa do telefone, eu fiquei assim, tremendo. E acabou que minha imigração foi super tranquila, gente. Ele simplesmente pegou meu passaporte, carimbou, não respondeu nem meu Buenos dias, falado assim com muito custo, que eu não sabia nem isso, e foi isso. Enquanto do meu colega que estava do lado, coitado desse menino, viu? Eles pediram coisa para ele, no final eu saí do guichê e ele ainda continuou. Ele também estava indo para Portugal e não sei se ele foi para salinha ou não. Então, vou dar algumas dicas de comportamento para vocês terem ali na imigração. Evite ficar assim, né, com a linguagem corporal. Ela manda muito. Se a pessoa estiver assim, ai meu Deus, preocupada, passando muita mão na cabeça, isso já são, né, indícios. A gente não precisa ser expert em linguagem corporal pra gente ver que uma pessoa que tá sempre... Uma coisa é passar a mão no cabelo assim, arrumando. Outra coisa é a forma como que você pega. Já demonstra que aquela pessoa tá com a tensão, os ombros, né, assim, estão travados. Relaxa, relaxa.
Coloque na sua cabeça, você está fazendo uma viagem, você está entrando num país que você tem toda a documentação e requisitos que o país exige para você estar. Qual é o motivo para você ficar tenso? Então não, evite, sabe? Você precisa só ser. Na hora que você chega a sua vez, né, que o policial te chama, você precisa ter coerência, falar a verdade, nada além da verdade. Então, assim, uma vez que você vai lidar com a verdade, não tem motivo para você ficar com atenção, com medo. Claro que você não me vai trazer uma furadeira dentro da sua mala, né? Não vai me trazer, vai ter lá uma viagem de 20 dias, vai trazer ferramenta de trabalho, essa coisa, porque precisa ter coerência. Se você vai passar férias num lugar, se você vai como turista, você precisa ir com a cabeça de turista. Quando a gente vai viajar, a gente não vai para trabalhar, certo? Então, assim, ter coerência. Então, você vai estudar, né, o clima do lugar. A gente, por exemplo, agora a gente está na primavera. Então, você não vai trazer um biquíni dentro da sua mala. Então, para quê? A menos que você vai passar muitos dias até a chegada do verão, mas como eu acredito que não, né, porque a passagem ela vai aumentar também a depender dos dias que você estende, é ter coerência. Se você vier no verão, você não vai trazer uma jaqueta bem pesada de frio, né? Então você precisa estar coerente para caso eles abrirem a sua mala, porque sim, eles podem abrir sim. No meu caso, igual eu te falei, foi super tranquilo, não houve problema nenhum, mas eu estava com os documentos todos em dia, tudo que eles me pediram estava lá, ou seja, eu estava coerente com o que eu tinha para apresentar e isso me fez relaxar. Embora eu estivesse refazendo a minha vida, recomeçando e por dentro eu estava assim, por dentro, por fora eu estava assim, tá tudo certo, vamos ver o que vai dar e o que a Espanha tem para mim. Então você precisa ser, na imigração, claro, direto e coerente. Eles não gostam de rodeio, tá? O espanhol é conhecido por ser direto, né? Aqui tem até um ditado que eles falam muito, direto ao grano, ou seja, vai direto ao ponto. Então, te perguntar, qual é o motivo da viagem? O que você vai responder? Ah, é que eu vou visitar... Não, turismo. Ponto. É só isso. Eles não querem saber quem que você está indo visitar. Se eles quiserem, eles vão te perguntar e você responde. Mas enquanto eles não perguntar, zíper na boca. Qual é o motivo da viagem? Turismo. Tá? Então você vai responder de acordo com a sua realidade. Se vier visitar alguém, férias. Então, assim, claro, se você vier visitar, mesmo assim, gente, procura não enrolar. Se você não tem carta convite, não tem como comprovar que você vai ficar na casa da pessoa, não invente de falar que você vai visitar alguém. Fala turismo, ponto. Tá? Tô aqui com o meu comprovante de hospedagem, né, no hostel, vou de turismo, pronto. Ninguém precisa ficar sabendo quem que você vai visitar, você tá vindo de férias, a menos que eles perguntem, ok? Porque se você se contradiz, você vai parecer inseguro. Se você parecer inseguro, eles vão suspeitar de você e nós não queremos isso. Outra pergunta que eles podem te fazer: quantos dias você vai ficar? E aqui você precisa ser coerente com a sua passagem. Se a sua passagem está falando 10 dias, quantos dias você vai ficar? 10 dias, você está entendendo? Você não vai inventar nada, não vai falar 5, 20, não, você vai ser coerente. A passagem 10 dias, 10 dias, 20 dias, 20 dias, entende? Não é inventar moda, é ser coerente, é falar a verdade e papum. E eles podem te perguntar onde você vai ficar. Aí vamos ter os cenários, né? As possibilidades, que vai ser em hostel, Airbnb, na casa de um amigo. Lembrando que você vai precisar de comprovar. Se for na casa de um amigo, você vai precisar de comprovar que você vai ficar na casa daquela pessoa através de uma carta convite. Se você não tem uma carta convite, você não inventa de falar que você vai ficar na casa de um amigo. Você apresenta o comprovante do hostel, tá joia? Que é inadmissível é você dizer: eu ainda não sei, eu vou ver quando eu chegar. Eu vou procurar um hostel. Não, você está indo visitar um país. Você precisa mostrar segurança que você não vai levar problemas para esse país e não saber nem onde que você vai ficar.
Eles podem te perguntar quanto você tem. Por quê? Porque eles querem analisar se você tem como se manter aqui, né, como turista, sem precisar de trabalhar ilegalmente. Você pode falar, tenho X euros, mais o cartão, né? Então, lembrando, mais importante do que falar é conseguir provar que aquilo é verdade. Eles podem perguntar se você conhece alguém aqui na Espanha. O que eles querem com isso? Eles querem avaliar se existe a possibilidade de você ficar. E a resposta, tanto faz, ser sim ou não, entende? Para eles, tanto faz se você conhecer ou não a pessoa, eles querem a verdade. E se você mentir e depois cair em contradição, você vira suspeito. Então, você conhece alguém aqui? Sim, um amigo. Vai ficar na casa dele? Não, no hotel. Ponto. Né? Nem todo mundo é obrigado a te receber na casa dele. Eles não vão investigar, não vão, você conhece um amigo aqui? Por que você não vai ficar na casa desse amigo? Eles não vão te perguntar isso. Eles só estão interessados se existe aí um vínculo de você ficar aqui legalmente, tá? E se você esconder isso, você pode virar suspeito. Então, fale sempre a verdade. Eles podem te perguntar também se você trabalha no seu país e o que você faz. E o que eles querem com isso? Eles querem encontrar aí se você tem vínculo no seu país que te obrigue, né, a retornar. Então, novamente, não precisa de mentir. Simplesmente você fala a verdade. Eles podem perguntar se você já esteve na Europa antes. O que eles querem avaliar aqui? O seu histórico migratório. E sim, eles têm acesso a esse histórico. Só que eles te fazem essa pergunta para saber se você vai mentir ou não. E se você mentir, você vai se lascar. Então, fala sempre a verdade. Então, a imigração está checando 3 coisas. Você sabe o que você está fazendo. Você tem como se manter. Você vai embora no prazo. Então é isso, é só ser coerente com esses 3 pontos que vai estar tudo certo, não vai ter problema nenhum em você entrar na Espanha. Então a dica final é, se você quiser uma imigração tranquila e 100% assim, né, garantida da sua parte que você vai passar, organiza tudo isso aqui que eu te falei, todas essas documentações, deixa impressa numa pastinha, né? Tudo organizado. Pode ser numa pastinha ou no celular, em algum lugar que seja mais cômodo. Eu sou da velha guarda, eu prefiro imprimir, ainda que eu tenha tudo no meu celular para facilitar. Eu gosto de imprimir tudo, colocar numa pastinha bonitinho e ter ali, assim, eu vendo, eu fico mais despreocupada, sabe? Em saber que tá tudo certo, não tá faltando nenhuma informação. E o principal, responder apenas ao que te foi perguntado. Só isso, você não precisa impressionar ninguém, você só precisa ter coerência entre o que você fala e o que você consegue provar. Passar na imigração da Espanha não é difícil, mas também não é bagunça. Você não pode vir assim, vindo na sorte, sem nada, eu vou tentar, eu não tô nem aí. Não é assim que funciona. Se você vier preparado, você passa tranquilamente, não precisa de você se preocupar. Eu espero ter ajudado com o vídeo, eu espero que esse vídeo tenha agregado valor, principalmente se você vai viajar para fora do Brasil pela primeira vez, tá com aquele medinho, eu sei que dá mesmo, mas não precisa de você se preocupar se você estiver correto, tá? Com as informações corretas e precisas. Não precisa de ter medo se você estiver com tudo organizado. Quem se organiza ganha, não se esqueça disso. Espero ter ajudado, tá? Se ficou faltando alguma coisa que você queira contribuir, ou se você quiser contar como que foi a sua experiência, né, de imigração, a minha foi super tranquila. Eu viajei para Londres, e em Londres também, apesar deles terem me feito algumas perguntas em inglês, e eu não falo inglês, eu passei assim um pouco de receio, mas ainda assim foi tranquila, porque eu estava coerente, porque
tinha coerência no que eu falava, eu estava tranquila, eu ia ficar na casa da minha amiga, falei o endereço da minha amiga, eu tinha passagem de ida e volta e eu tinha dinheiro para ficar lá, eu tinha como provar. Então, se acontecesse qualquer coisa, mesmo não falando o idioma, eu não tinha o que temer, porque eu não estava fazendo nada de errado. Então é isso, não precisa de você ficar com medo, tá? Espero que esse vídeo, mais do que te deixar com coragem, ele te deixe em paz, tá? Que é o que você vai precisar, tranquilidade e estar em paz para poder passar em qualquer imigração. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo, não se esqueça de deixar o meu like, tá? Tchau!